estava em mudanças, e cada vez mais os habitantes de Azeroth se viam aterrorizados por forças malignas. Histórias, lendas, contos e canções ecoavam nas tavernas e pelas ruas das grandes cidades e pequenos vilarejos. Heróis veteranos e gloriosos em combate se viam eternizados na boca de suas raças e facções. Porém, os ecos das milhares de vozes se calavam constantemente ao sinal de novas, pequenas ameaças que surgiam. Os traumas e todos os povos e alianças eram enormes, e qualquer que fosse o motivo, o menor sinal ou simplesmente a menor das hipóteses sobre o novo ataque ou guerra já afloravam os nervos dos grandes comandantes e líderes de toda a extensão do globo. Obviamente, a calmaria era uma premissa para uma grande tempestade. Os conflitos entre a Aliança e a Horda continuaram, mas não eram nada comparados ao recente passado e às vítimas das guerras anteriores. Mesmo com ódios eternos entre raças e legiões inteiras, todos sabiam que a guerra levava apenas à destruição, e não apenas de um lado. Logo, os códigos de honra entre os exércitos se mantinham firmes, porém brutais. Mas o medo de uma nova terceira força ainda era bem vivo no coração de cada soldado. Talvez esse medo se tornasse um pesadelo tão real quanto o aço das espadas que empunhavam. Estranhos acontecimentos em Kalimdor trilhavam uma investigação por ambas as forças, da Horda e da Aliança. Revelaram uma espécie de infestação crescente de criaturas estranhas, insetos imensos e de certa forma desconhecidos pelos estudiosos. Mesmo que apavorantes, esses não apresentavam grande perigo e pensavam se tratar apenas de uma espécie modificada, talvez pelo uso de magia arcana ou descaso dos bruxos e alquimistas com suas experiências. Logo, apenas algumas forças de ambas as facções foram enviadas aos locais dos ataques para conter tais criaturas. Mas não demorou muito até que os soldados enviados fossem aniquilados pelo crescente número desses animais em tão pouco tempo. Eram muitos. Por mais que individualmente não pareciam uma grande ameaça, ninguém imaginava que se reproduziriam tão rapidamente, de forma frenética e descontrolada. As forças da Horda haviam entrado em contato com esses estranhos animais no sul de Barrens, enquanto a Aliança lutava contra eles em Feralas. Em poucos dias, esses insetos pareciam estar em toda a parte do sul de Kalimdor, e eventualmente, as trilhas dos enxames em Tanaris e na cratera de Ungoro apontavam na direção dos desertos de Silithus, um lugar inóspito, desprovido de vida e palco de uma das maiores guerras ancestrais. E por isso o local parecia permanecer morto por milênios, ou pelo menos assim que se pensava. A verdadeira ameaça tornou-se aparente apenas na hora que os desbravadores se aventuraram nessas terras. Uma força ancestral havia despertado. Aqueles que pensavam ter sido extintos há milhares de anos agora pareciam ter acordado de um sono profundo e milenar. Os Silithid estavam de volta, e atrás deles, como durante a Guerra das Areias Cambiantes, estavam as forças maciças dos Kiraj, buscando escravizar ou destruir todas as outras formas de vida do continente. Uma parte das histórias marcada por mortes e sacrifícios ancestrais, principalmente por parte dos elfos, remeteu o pensamento de caos e agonia que haviam presenciado no passado. Os medos afloravam nas peles roxas e azuladas dos elfos noturnos. As lembranças eram cruéis para aqueles que lutaram contra tais forças. Será que tudo viria a se repetir? Os historiadores e exploradores temiam que a força dessas criaturas, que antes haviam causado tanta devastação, poderia ser o fim definitivo de Azeroth. O que não havia sido esclarecido era como essas criaturas haviam conseguido se libertar da barreira milenar, construída pelo sacrifício das ninhadas das revoadas pelas almas que haviam sido usurpadas pelas presas nefastas desses animais. Tal barreira não poderia ser destruída tão facilmente. Talvez o pior de tudo é que nem mesmo os que viveram e presenciaram as batalhas sabiam as suas verdadeiras fraquezas. Foi então que a força dos druidas de todos os cantos do mundo se reuniu.
novamente criando uma fronte de batalha com a convicção que terminaria uma guerra de uma vez por todas. Desta vez, porém, tinha algo diferente. Parecia que as criaturas, além do controle estabelecido por seus comandantes altamente inteligentes, também tinham ajuda para além do conhecimento dos grandes mestres. Notava-se indivíduos isolados de diversas raças, membros de um culto maligno que estranhamente apoiavam a invasão das monstruosidades. Uma conexão foi criada por esses membros com os insetos, e assim deduziram que algo a mais estaria por trás. Com o repentino aparecimento de Anacronos, os sábios estudiosos, guerreiros e comandantes chegaram a uma conclusão. O verdadeiro arquiteto da ameaça Kirage era o maligno, destruidor e persuasivo, velho deus Setun. Não tardou até que um exército de proporções inimagináveis viria a se formar. O poder de Kalindor seria posto em prova com o mesmo, desta vez composta não apenas por elfos noturnos, mas sim por forças da Horda e da Aliança, e comandada pelo orc comandante Varrock Sorfang. O exército de oposição aos vastos números dessas criaturas marchou até os portões das ruínas ancestrais, lar e prisão desses monstros. Enquanto os guerreiros de todos os cantos do mundo se dividiam à procura dos fragmentos do cetro, que fora criado como uma chave para abrir os portões da cidade e que também fora destruído por Fandral em um momento de fúria durante as primeiras guerras devido à morte de seu filho, as forças se alinhavam e assim que terminada a assimilação de todos os pedaços novamente, Shiromar, que já havia comandado as tropas no passado, se posicionou em frente ao gongo. Em sua mente, apenas lembranças das terríveis batalhas e tentativas inconsistentes de destruir essas pragas, mas que se abstinha de sentimentos no momento, que transparecia apenas respeito e honra. Mas sabia também que assim que abrisse os portões, tudo aquilo voltaria a ser realidade. Todos os seus pesadelos voltariam e dessa vez não haveria volta. Esperando o sinal para abrir os portões lacrados há 1000 anos, fora decidido então que enquanto uma força de elite menor violaria as ruínas de Kirage para enfrentar as forças inimigas, outra maior e mais brutal seria designada a uma missão suicida, mas que em suas mãos estaria o destino de Ezra. A missão? Mergulhar mais fundo no complexo do templo e assassinar um deus. Mas havia um pequeno problema. O mundo havia voltado seus olhos a um deus esquecido de outro. O esquecimento nem sempre significa o desaparecimento, muito menos a morte. Haviam aqueles ainda incrédulos que se recusavam a enxergar os indícios perigosos de uma maldição nos templos submersos de Atal-Hakar. Bandidos, saqueadores de tumbas e caçadores de tesouros acabaram por revirar os templos e descobrir que ainda havia vida ali. Muitos morreram no processo, mas muitos conseguiram fazer suas vidas com as riquezas escondidas. Porém, um servo de um antigo deus, disfarçado de caçador de tesouros, em um grupo de expedição, saqueou a essência de um dos mais perigosos deuses que existem em Azeroth. Após o retorno desse membro com o artefato, um alvoroço nas tribos Andalari se iniciou. As palavras eram claras, mas os olhos eram cegos. O deus do sangue iria retornar, Hakar o temido voltaria a reinar. Mas para isso, os mais habilidosos guerreiros e sacerdotes Gurubashi foram enviados à cidade Zul'Gurub, para então reviver o seu tão adorado deus. Parecia tudo maravilhoso, e os Trolls teriam sua supremacia tão aguardada por milênios. Mas obviamente, não foi isso que aconteceu. Hakar estava vivo novamente, e o deus do sangue estava no solo sagrado. Os sacrifícios foram ouvidos, mas há muitos já haviam esquecido da reputação desse deus, ou até mesmo que contra um deus, simples mortais não poderiam controlá-lo, e foi exatamente o que aconteceu. Fora de controle dos Trolls, Hakar tornou-os escravos, sacrificou os que se opuseram e tomou controle de Zul'Gurub. O desespero tomou conta dos Andalares, que partiam em busca dos heróis que ouviram nas lendas que ecoavam pelos 4 ventos. Procuravam cada um deles, independente se da aliança ou da horda. Para eles não importava. Eles precisavam de ajuda, precisavam se infiltrar na cidade,
destruir a seita, seus sacerdotes corrompidos e, claro, mais uma vez, matar um deus. Muitos heróis vieram a perecer sobre as garras dessas divindades, mas muitos saíram vitoriosos, e a glória de seus atos serão para sempre lembradas. Sua bravura e coragem daria nome a cidades, estátuas e filhos de pais que almejavam ver suas proles se tornarem os campeões das lendas. Obviamente, o mundo não estava a salvo. Muitas coisas aconteciam ao mesmo tempo e uma instabilidade arcana pairava nos ares. Magos notavam uma estranheza em suas magias, bruxos sentiam seus poderes mais vivos e xamãs sentiam os elementos inquietos. Porém, talvez fosse o chamado dos paladinos que viria a assombrar as noites. Mesmo com o embate de deuses, com os Silithid parcialmente aniquilados, Hakar derrotado, Nefarian morto e Ragnaros banido, uma velha ameaça não passaria despercebida aos olhos do mundo. As forças dos mortos-vivos dentro de Scolomantia Stratholme pareciam aumentar, ficar mais poderosas e perigosas. Os paladinos e guerreiros que mantinham olhos vigilantes sobre os portões das cidades e castelos das terras pestilentas se depararam com algo que congelaria suas espinhas e tiraria seus olhares de foco por alguns instantes. Uma sombra tão grande que criou um eclipse sobre os céus e sobre a coragem dos bravos guardiões. Um amontoado de pedras organizadas, caveiras e ódio sobrepujou o orgulho de cada homem e mulher que presenciou o lento e aterrador voo de uma das visões mais aterradoras de todos os tempos. Uma gigantesca necrópole sobrevoava as nuvens densas e parecia em meio às terras já devastadas pelos mortos-vivos. Naxxaramas ia contra todas as crenças e ciências de Azeroth. Nunca antes uma estrutura tão grande e tão medonha poderia ter sido imaginada, principalmente flutuando como uma pena, extremamente leve. Mas seu peso seria sentido em poucos minutos. Uma invasão de larga escala enviou hordas do flagelo para todos os lados. Mares de corpos se amontoavam e ganhavam vida. Parecia o apocalipse, e talvez o fosse. A demonstração de força do flagelo não tardou a destruir grande parte das forças remanescentes nos locais, e logo se espalhou por todos os reinos do leste e até mesmo Kalimdor. Exaustos, mas confiantes em seus feitos, os heróis reuniram-se novamente, mesmo sofrido grandes baixas devido aos ataques constantes de outras forças ameaçadoras. Kel'Thuzad havia retornado e deixado bem claro a todos que desta vez iria aniquilar as forças vivas do planeta e transformá-las em seus súditos. A invasão e cerco dos mortos não iria parar até que o Lich fosse derrotado. Foi então que surgiu um contra-ataque, liderado pelas forças da Aurora Argentia, uma organização com foco em proteger Azeroth da ameaça do flagelo. Obviamente, apenas a Aurora não seria capaz de derrotar tal força maligna, e foi assim que membros da Horda, Aliança e até mesmo alguns membros da Cruzada Escarlate se juntaram às linhas do Exército Sagrado e invadiram a necrópole para desbravar os terrores ancestrais contidos naquele local, assim como as aterradoras criações do flagelo e as temíveis criaturas que habitavam aquele ninho de horrores. Felizmente, após destruírem os 4 campos da fortaleza voadora, os heróis chegaram até o centro, durante uma batalha que muitos até hoje dizem ser não apenas uma das mais violentas, como uma das mais mortíferas de todos os tempos. A luz, felizmente, viria a prevalecer. Kel'Thuzad fora derrotado e sua essência imortal retornou para o filactério de onde nunca deveria ter saído. Padre Inigo Montori, um dos grandes bastiões da Aurora Argentia, então recebeu o objeto e desapareceu para nunca mais ser visto. Com a irrefutável vitória dos heróis, Naxxaramas se movia novamente, desaparecendo por entre as nuvens, e assim, novamente a luz brilhava no chão das terras pestilentas. Talvez não fosse a última batalha, mas pelo menos o sacrifício de milhares de homens e mulheres não havia sido em vão. Agora, a Aurora Argentia tinha o dever de manter os remanescentes mortos-vivos sob o controle e sempre se manter vigilante,
para o menor sinal do aparecimento dessas forças. Por um breve momento, a paz parecia reinar. Os heróis retornavam para suas casas e suas famílias. Muitos se aposentaram. Outros, mais experientes, dedicaram-se a outras atividades. Porém, também havia aqueles que permaneceriam à procura de frequentes batalhas, até a sua morte. Para alguns, tanto caos e desordem havia lhes transformado no que eles eram de verdade. Suas essências, agora afundadas no doce veneno da glória, se alimentavam apenas de vitórias no campo de batalha. Felizmente para esses, não tardaria até o chamado do dever ecoar pelas cidades novamente. O portal negro mostrava atividade já há algum tempo, mas dessa vez se mostrou realmente vivo após mais de uma década. E por ele uma onda de demônios invadiu Ezra, de um momento para o outro. Em um piscar de olhos, Kazak, o Senhor da Perdição, que já estava assombrando a barreira do inferno há algum tempo e que estava muito preso deste lado, descobriu uma maneira de voltar para seu trono. Obviamente ele não apenas decidiu voltar, mas como também atacar as cidades próximas e demonstrar a sua verdadeira força através de suas tropas, que atravessavam o portal em números assustadores. Isso era o prelúdio de uma invasão ainda maior. Inevitavelmente, para pôr um fim aos ataques e constante número de forças demoníacas que atravessavam o portal, tanto a Horda quanto a Aliança tiveram que movimentar as suas tropas para o portal negro. E aos poucos derrotaram e empurraram os demônios momentaneamente de volta para onde surgiram. Era mais do que óbvio que as duas facções não teriam força o suficiente sozinhas para enfrentar o mal que assombrava a barreira do inferno, quanto mais para derrotar quem estava por trás disso. Foi então que ambos os lados entraram em um acordo. Não se enfrentariam nos portões, mas que seria preciso ambos entrarem e desvendar o que estava causando os ataques. Obviamente, o acordo se restringia apenas ao mundo conhecido e a porta entre os mundos. Do outro lado, seria diferente, e ambas as facções procurariam proclamar glória aos seus exércitos. De qualquer modo, não seria tão simples. Todos sabiam disso. Dois exércitos se amontoavam lado a lado e olhavam incessantemente à espera da ordem para adentrar o desconhecido. Seria a primeira vez desde a Segunda Grande Guerra que ambos os lados pisariam novamente em um mundo brevemente chamado de Draenor, mas agora também conhecido como Terra-Além. Mas antes que isso acontecesse, ambos os lados ganhariam novos aliados. Fala aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio. Por hoje é só. Vocês também devem ter reparado que eu não falei nada no início. Isso para aquelas pessoas que apenas se interessam em ver o vídeo e não em que eu estou para falar, até porque algumas informações podem ficar um pouco mais desatualizadas com o tempo, e esses vídeos podem durar aí dias, meses, anos, ou até a Blizzard resolver mudar a história. Bom, isso inclusive está acontecendo, tá? Eu ainda não tive dinheiro suficiente para comprar os livros da Blizzard, mas eu quero muito poder ler aqueles livros e eu vou trazer a informação que tiver dentro deles assim que eu puder. E para isso, eu estou aqui anunciando que amanhã eu vou fazer uma stream. Tem uma galera me pedindo para eu abrir um Patreon. Falei tudo errado, mas tudo bem. De uma forma ou de outra, eu não quero abrir um Patreon, porque eu acho que se vocês estão me dando dinheiro mensalmente, eu sou obrigado a fazer alguma coisa e de repente eu não posso, ou acontece alguma coisa que eu não consiga resolver e atrapalha no tempo para botar um vídeo. Então eu acho que isso ainda não é o meu trabalho. Por enquanto, espero eu que um dia eu consiga trabalhar apenas com o YouTube, mas por enquanto ainda não é. Então eu não posso estar pedindo aqui um Patreon, e aquela galera que tá pedindo para eu fazer o Patreon, foi mal, galera, eu não vou fazer agora. Mas de uma forma ou de outra, se você quer ajudar o canal, existem várias formas de ajudar o canal. Uma delas é que terça-feira, ou seja, amanhã, eu vou fazer uma stream, tá? Essa stream vai ser para arrecadar o dinheiro para eu conseguir comprar os livros, e eu também queria ver se eu conseguia comprar o Overwatch, tá? Para trazer aqui coisas para vocês, e um pouco de gameplay, guides, e até mesmo eu acho que eu vou fazer uma microsérie de eu contando a história dos personagens que tá escrita no site, em outras paradas lá, e eu vou conseguir pegar isso tudo e falar aqui um pouquinho sobre o personagem. Então eu queria ver se eu conseguiria essa grana tanto para os livros do WoW quanto para o Overwatch.
Porém, o que acontece? Agora tá o grande problema. Eu não tô pagando o WoW faz 2 meses, porque realmente eu tô sem um puto no bolso. Então eu não consigo pagar nem a mensalidade do WoW e isso tá meio complicado. Provavelmente eu estaria fazendo uma live de League of Legends, que é o que eu tenho jogado ultimamente, que é um jogo que eu posso jogar poucas horas e ainda assim me divertir sem nenhum problema. Então provavelmente eu jogando isso, vou estar jogando com um amigo meu chamado Leozinho. Pra quem aqui conhece League of Legends e conhece o Soneca, vai lembrar do Leozinho, que também jogou com o Soneca aí. E a gente vai estar fazendo essa stream aí juntos, provavelmente, tá bom? Eu só não sei a hora que isso vai acontecer. Provavelmente, se eu conseguir me livrar de tudo que eu tenho pra fazer, amanhã eu consigo ter o dia livre pra poder fazer isso all the way até o anoitecer ou depois do anoitecer e madrugadas e por aí vai. Como quarta-feira eu também não tenho muita coisa pra fazer, graças a Deus, eu provavelmente vou conseguir estar fazendo essa stream aí. E além do que é muito bom, mesmo que não seja por World of Warcraft, vocês vão lá, me perguntam coisas, eu vou estar respondendo a vocês, a gente vai ter uma interação, mesmo que eu esteja jogando outro jogo na hora, dá uma olhada lá, passa lá pelo menos pra dizer um oi aí, pra me mandar um salve, que eu vou mandar pra vocês também um salve aí, quem estiver aparecendo lá. E as doações também serão super bem-vindas. Eu detesto pedir dinheiro aqui, mas eu realmente queria pagar pelo menos a minha mensalidade do WoW, pra então conseguir de repente fazer a stream ou alguma coisa do gênero. Então é isso aí, pessoal, eu vou esperar amanhã vocês lá. E obviamente eu não vou parar de postar vídeos. O vídeo de Game of Thrones da semana passada ficou atrasado por conta desse aqui. Então de repente amanhã, eu tendo tempo ainda, antes da stream eu consigo gravar 2 vídeos pra tentar pelo menos falar aquilo que eu não consegui falar na semana passada. Mas ainda vou ver se eu vou conseguir fazer isso. Qualquer coisa, quinta, sexta-feira vai ter também perguntas e respostas, aí eu explico melhor e a gente tem aquela interação de sempre, tá bom? Voltem sempre ao canal, se você não é inscrito, inscreva-se. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, fica sempre atento aí e amanhã aparece lá na stream. Então falou, pessoal, um grande abraço, tá na minha hora, fui!